Números capítulo 25. A adoração a Baal-Peor e o zelo de Finéias. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Família Manuel, todos bem-vindos. Querida Coragem, Oi, Cleide, tudo bem? Bom sábado. tudo bem? Bem sábado. Eu te meto em evidência, te passo também o controle. Com Que você. história triste nós vamos acompanhar hoje, né, Cleide? O povo de Deus se envolvendo numa situação aí lamentável. Boa tarde e bom sábado para quem já é de sábado, né? E, não sei, Gracinha, você já está no sábado aí nos Estados Unidos? Vai, Gracinha, puxa esse sol aí para a gente comemorar o sábado, as horas santas e felizes. Né, Lu? Muito bem. No Brasil são 3h10 e aqui... Levando. Muito bem. E aqui eu e minha família, nós já estamos no sábado também. Bom, Números 25 é a sequência do quanto pior, pior, né? Toda essa situação que vocês viram, que passou aí nós chegamos nesse ponto. E esse ponto é interessante, porque olha o que diz o capítulo 25, versículo 1. Cleide, você pode abrir a Bíblia aí no 31:16? Eu vou ler o 25:1 e Cleide vai ler o 31:16. Presta atenção. Os moabitas... Que livro os é? edo- 25? eu vou ler o 25:1 e você vai ler Números 31:16. Os Muito bem. moabitas, a turma de Edom, a turma de Amon, se rebelou, né, como nós vimos aí desde os capítulos anteriores. Essa semana foi a semana que nós vimos aí o povo se levantando contra Moisés, contra Deus, contra Arão, em uma situação cada vez pior. E estava indo de mal a pior, até que chegou nesse ponto. E a Bíblia vai descrever o seguinte, presta atenção, Números 25:1. Israel deteve-se em Sintim, e o povo começou a prostituir com as filhas do Moabita. Presta atenção, o acampamento ficava perto ali, não tão perto, mas era possível que tivesse esse contato com Israel e os Moabitas. E quando você lê esse texto, você acha estranho como isso aconteceu. O Cleide vai dizer para vocês agora, Números 31:16. Eis que estas, por conselho de Balaão,
fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, quando Israel chega, Cleide, ali a Baal Peor, Balaão, que deixou de receber uma ajuda de Balaque, porque não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele percebeu uma coisa, Cleide. Ele falou: rapaz, não tem como lançar feitiço contra a família Manuel, não tem como fazer mandiga, macumba, essas coisas, não tem como. Mas há uma coisa que, se a família Manuel fizer, automaticamente, Jane, vai, ó, presta atenção na frase, eles vão se afastar de Deus, porque Deus não se afasta de nós. E qual era a ideia de Balaão? Olha, vocês são lindas. As moabitas eram mulheres bonitas. Afinal, eram descendentes de Abraão. E eu lembro muito bem um dia, Cleide, não sei se foi o pastor João, ou você já foi comigo aqui, falando da idade de, de Sara e os homens cortejando Sara. Aí Cleide falou: nossa, essa coroa deveria ser muito bonita, né? Quem conhece a idade? Lembra disso, Cleide? É verdade. Então, a turma de Moabe, que não era descendente direto de Sara e Abraão, porém era da família de Abraão, porque era filho de Ló com suas filhas, essas mulheres eram bonitas, Jane. E mulher bonita, homem novo, homem bonito por ali também, esses coroa que estavam ali já no final de carreira, irmã Jandira gostou do sorrisão. O que aconteceu, irmã Jandira? Ó, cresceram o olho. E as moabitas parece que não gostava de usar muita roupa, não, sabe? E aí o que aconteceu? Conversa de lá, conversa de cá, começou a amizade, Balão foi, ó, leve eles para o culto de vocês. Lá o culto deles é muito devagar. Não tem um batuquezinho diferente. E aqui o culto tem. A comida de lá é, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Dá uma barrigada neles, vocês vão ver que eles vão vir tudo para o lado de vocês. E, de fato, ele tinha razão. Ele misturou o apetite, que é o primeiro a perverter o discernimento, com a imundícia da fornicação, né? Do fornicação, que é o adultério, e essas coisas malucas que você já sabe, já expliquei, que acontecia no culto a Baal e a Quemos, que era o deus aqui daquela região. Enfim, o povo de Deus, pouco a pouco, foi cedendo e agora estavam envolvidos nessa prática. No versículo 2, sacrifício aos deuses. Ainda no versículo 2, o povo comeu a comida e se inclinou aos deuses. Misericórdia. Se vocês não estão esquecidos, lembre-se do que aconteceu quando Moisés sobe para o Monte Sinai, lá para receber as tábuas. O que aconteceu cá embaixo? Ó, Claudinha, é uma história que está se repetindo. E o que aconteceu? Deus viu essa situação, demorou para Moisés perceber isso, e aí Deus falou: Moisés, a situação está infernal. Versículo 3 e 4, Deus falou: pegue os cabeças, eles eram os responsáveis, e vocês vão enforcar diante do sol. A leitura aqui dá a entender, e você talvez não consiga compreender, por que Deus mandou enforcar exatamente diante do sol. Essa é uma expressão idiomática que significa à vista de todos. Entendeu, Elô? Que todo mundo veja que eles estão morrendo porque eles praticaram um pecado gravíssimo. E nada impede que eles estivessem também adorando o sol, mas não é esse o objetivo. É só uma expressão. E assim aconteceu. Porém, enquanto morria pessoas, Cleide, no versículo 9 vai dizer que na praga morreu 24 mil pessoas, tinha uma pessoa ali que não estava nem aí para nada. Seu nome, presta atenção, está no versículo 14, Zirim. Quem era Zirim? Ele era um dos homens importantes ali da família de Simeão. Ele resolveu, enquanto o povo estava chorando, Finés desesperado, tentando resolver a situação, ele pegou, passou um zap para Cosme, falou: Cosme, você está fazendo o quê? Ah, eu estou fazendo. Vem para cá, para minha barraca. E ela foi, de minissaia, toda pintadinha, toda bonitinha. Não é que os dois, enquanto o povo de Deus estava orando, não estava lá namorando? Ah, Finés não gostou disso, não. Um detalhe, hein? Claudinha, eles não fizeram a escura. Gente, presta atenção nesse detalhe. Eles fizeram as claras. E outra coisa, além da rebelião aqui, tem aquela situação da falta de desconfiança. Eu não sei nem que palavra usar. Eles não estavam nem aí. É como se dissesse: ó, para mim, dá igual.
é uma expressão até espanhola, dá igual, tanto faz. E aí, meu amigo Finéas viu isso. Finéas, a Bíblia descreve que ele passou a mão na espada e ele atravessou os dois durante o ato. Presta atenção. Finéas fez isso. E quando ele entrou na tenda, eles nem perceberam a entrada de Finéas. Está no versículo 8. Ele fez isso. E encerrou a praga. E essa praga, Cleide, matou o número que eu disse para vocês: 24 mil pessoas. Meu Deus, quanta gente. Agora, quando você lê aqui, você tem que lembrar de Apocalipse 2,14. Abre aí, Cleide, por favor. Apocalipse 2,14. Presta atenção que essa história se repete lá no Novo Testamento, hein? Em uma das igrejas. Apocalipse 2,14, enquanto Cleide acha para ler, Balaão, ele é uma espécie de alguém que ele está com o povo de Deus, ou ele conhece o povo de Deus, e ele busca defeitos no povo de Deus para levar o povo de Deus à perdição. Pode ler, Cleide. Olha como a Bíblia vai tratar Balaão no livro do Apocalipse. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual Isso é, ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. duas coisas. Comida sacrificada a ídolos e prostituição. Perceberam? Está lá no Novo Testamento, endereçando esse personagem. Ele aparece no Novo Testamento justamente como um péssimo exemplo de alguém que enganou o povo de Deus com essas duas situações. Apetite, que são as duas tendências que todo ser humano precisa, pelo trabalho do Espírito Santo, ceder ao Espírito Santo para que ele transforme o coração nesse sentido. Ou eu vejo um rosto novo aqui, a Luana. Seja bem-vinda. Talvez ela já esteja aqui há mais tempo, agora que eu passei o dedo eu vi. Irmã Clarice, pode falar, minha amiga. Boa noite, feliz sábado. Feliz sábado. Eu achei muito interessante, Coragem, que devido a essa atitude de Finéias, o Senhor fez uma aliança com ele. Verdade, bem lembrado. Verdade. Porque ele teve um zelo santo, né? Alguém tinha que tomar uma atitude. Eu não estou dizendo, nem Deus está dizendo que ninguém aqui tem que pegar a espada e ir para a igreja, não, tá? A espada no nosso dia de hoje é a oração, é entregar na mão de Deus e clamar pelo o Espírito Santo para tocar no coração da pessoa, né, Claudinha? A pessoa, Claudinha, um ancião chegar na igreja com espada, está repreendido, né? Ó, agora tem um detalhe interessante, e eu gosto de números. Se você olhar que presta atenção, irmã Clarice, nessa situação, Jane, você já vai falar agora, morre 24 mil pessoas. E aquele outro pecado, que foi a rebelião de Coré, morre 14.700, isso indica para mim que essa história de adoração a ídolos e essa mistura de santo com profano, de fato, não é bem vista aos olhos de Deus. Percebeu o que eu estou dizendo? Na rebelião morre 14 mil. Na idolatria misturada com prostituição, 24 mil. É muita gente. Morreu muita gente nessa rebelião. Jane pode perguntar ou comentar. Não, só uma pergunta curiosa que me fez agora. Esse sacerdote Finéia é o mesmo que está lá em Samuel, o senhor que ele tinha 2 filhos, que os 2 filhos dele eram rebeldes, fez mal nos olhos do Senhor? É Lá esse? é Eli. Lá é Ah, Eli. Samuel. Mas um dos nomes dos meninos, peraí, calma. Um dos nomes dos meninos era Ofni e o outro era como, Tati? Finés. Finéias, Ofni e Finéias. É isso por mesmo. isso que... Ok, tá É porque bom. tem nomes na Bíblia, Jane, que vão repetir, né? É Finés é verdade. um deles. Mas eu pensei, porque eu estava lendo também Samuel e escutei né, Finéia. Aí eu pensei Sim. que era o mesmo. Tá bom, Mesmo obrigada. nome, mas não é a mesma pessoa, não. É interessante que os dois eram sacerdotes, os dois eram Os levitas, dois. mas em Isso. tempos diferentes. Verdade. Bom comentário. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Apesar disso tudo, a Bíblia vai contar a história de outra pessoa que talvez você nunca fez essa ligação, e eu quero te chamar a atenção para isso. Será que lá na frente, na história de Israel, não vai ter alguém que teve a mesma ideia de Balaão e convenceu um príncipe a namorar mulheres às claras, e esse príncipe teve o mesmo fim de Ziri? Será que vocês lembram da história de quem?
Foi o filho de Salomão, de Davi, né? Que pegou, né? E quem A foi o irmã Balaão dos dias dele? Quem foi Absalão. o Balaão? Não, a irmã de Absalão, né? Quem, quem Nos deu a dias ideia de foi, Absalão, que foi, Absalão está na história, em segundo foi Samuel, capítulo 16, Aitofete que Aitofel, muito Aitofel. bem. Aitofel foi o Balaão dos dias de Absalão. E como foi que verdade, Absalão morreu? pendurado na árvore. E como foi que Deus mandou que essas pessoas aqui estivessem, em Números 25? Expostas ao tempo. Verdade. Deus não muda. Ô, Coragem, mas por que Balaão? Por que Absalão? Porque você pegou, quem pegou foi o seu irmão. Não, Abs- Absalão se revoltou contra o pai. Foi Ele, Ah, Absalão, ok. Cleide, se revoltou contra Davi. Aí ele Uhum. tomou as 10 Aitofel, que era concubinas o do pai. avô, era avô, né? Era o avô de Batseba, chegou no ouvido de Absalão e falou: Absalão, você é bonitão. E ele era realmente bonitão. A proposta era o homem mais bonito da Bíblia. É A verdade. Bíblia fala de Absalão como um galã. Saul, José, Absalão e Davi. Davi era feio, não era bonito, não. Mas a Bíblia diz que ele Não, a era Bíblia diz que ele era bonito, coragem. Ai, ai, ai. bonito. A irmã Clarice defendeu o Davi, Na né? vida, E aí, na eu também, Evangelista, diz que que não Absalão era tinha o ninguém, gatinho da Bíblia. não tinha ninguém Sabe o que naquela época tão aconteceu? bonito como Absalão, né? Davi tinha 10 concubinas. E aí Aitofel foi no ouvido de Davi e falou: Davi, se você merendar essas mulheres, todo mundo vai saber que Davi não te perdoa mais, você vai ser o rei. Exato. É por isso que eu gosto de Bíblia, hein? A mesmo conselho que Balaão falou com Balaque. E aí Absalão foi e se deitou à vista de todo mundo com as mulheres de Davi, do seu Mas pai. tinha sido, coragem, tinha sido profetizado por Natã para Davi, que Claro, ele tinha feito em oculto, mas na descendência dele seria feita Perfeito. ao ar, no meio de todos, Verdade. sim, descoberto. é verdade. Tem esse detalhe aí também da profecia. A mesma profecia que Balaão também fez, que ele queria morrer a morte dos justos. E mais à frente nós vamos ver que não aconteceu isso não. Mas enfim, então o que acontece? Observe que Números 25 conta a história de Baal-Peor. Lamentavelmente, no decorrer da história do povo de Deus, e nossa também, eu vou trazer para os nossos dias, muitas vezes nós esquecemos do passado, e é por isso que nós batemos cabeça até hoje no presente. E, lamentavelmente, muitas vezes, temos a mesma dificuldade no futuro. Não esqueça, essa geração participou, não eles, né, mas alguns, da idolatria lá, da adoração ao bezerro de ouro, que nosso amigo Arão, lamentavelmente, fez. E o inimigo continua, Jane, da mesma maneira. Quais são os dois grandes pecados que assolam, digamos assim, até hoje, né, em nosso meio, digamos assim, apetite e, infelizmente, os pecados sexuais. Os dois, presta atenção. Quando a Bíblia diz que Belsazar, Gina, seja bem-vinda, minha amiga, minha parceira de Bíblia, diz que Belsazar deu um banquete, normalmente comida tinha esses banquetes, entendeu? Então, amigo, infelizmente, os dois andam de mão dadas aí, ó. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado. É por isso que Deus nos trata com esse amor, com esse carinho e nos chama a fazer uma reforma de saúde que é para a mente, ó, ficar limpinha e conseguir discernir entre o certo e o errado, coisa que faltou para Arão, para Nadab e Abiú, discernir entre o santo e o profano. Muito bem. Baal era o mais popular deus ali de Canaã, era o deus da fertilidade. Eles diziam que era o deus da fertilidade, da força, da chuva, da colheita. E Israel, pouco a pouco, foi condescendendo com essa situação, justamente por essa, como dizia meu avô, não sei se vocês conhecem essa palavra, Virginia, colegagem. Começou essas amizades, esse negócio de mimimi. Ah, não tem nada a ver. E aí as moabitas toda bonitinha, né? Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Só andava de cos, não tinha saia, era só o cos, ia para ali, para reuniões, eles gostavam daquilo, falou assim, aqui é nosso lugar. Deu no que deu. No Rio, não, irmão Jandira, a coisa é séria. Infelizmente, 24 mil pessoas perderam a sua vida por conta disso. E hoje, como é que isso funciona em nossos dias? Para a gente encerrar o nosso estudo, nós
estamos vivendo em um mundo que, se você olhar para a televisão, é a mesma coisa. Antigamente era escondido, hoje é no carnaval. É tapa-olho, é tapa-nariz, não é? Vocês estão entendendo, né? Acabou, amigo. Não tem mais esse negócio de... Se meu avô ressuscitasse, ligasse a televisão, ele ia morrer de vergonha. Que eu ia na casa do meu avô, Gracinha, assistir novela. Quando a mulher beijava um homem, ele ficava sem graça, imagine. Novela de 1800, antes de 1900 e alguma coisa. Imagina hoje. Então, amigos, o paganismo ao redor de Israel sempre levava o povo à idolatria. O mundanismo ao redor da igreja quer levar a igreja a um caso semelhante ou pior do que Baal-Peor. A impureza da carne e a impureza do espírito, justamente aquilo que nós não podemos nos envolver, que é o que diz a Bíblia para a gente, que nós somos sacerdotes, nação santa, povo escolhido, e devemos viver para a honra e glória do nosso Deus. Capítulo 26 e o capítulo 27, aí nós temos agora um novo censo, novos líderes, e a oportunidade de permitir que Deus abençoe outra vez Israel, dando a oportunidade para que eles tenham acesso à terra prometida. Nos próximos dias, nós vamos saber o que vai acontecer com essa nação que Deus carregou, como diz o livro de Isaías, sobre suas asas, como um pássaro, né? Uma águia carrega, uma galinha, como disse Jesus, carrega seu filho. O capítulo 27 vai falar de mulher. Cleide, assim que Vássia entrar, você me avisa. Não é Gina, ora. Vassi. Hoje não é Vassi, não, porque nós temos os 10 dias de clamor de herói. Então, a gente fez toda a programação dos 10 dias que está fazendo no Brasil, entendeu? Estamos E quem acompanhando. é hoje? Que hoje será o Douglas, mas também quero que você venha trazer também mensagem também, viu? Não é só esse, não, viu? Um Tá. dia, um Então, dia assim que Douglas chegar aqui, você já está aí, Douglas? Só vou falar o nome dela. Anote esse nome aí. Uma mulher de coragem. Não é Tati, não, viu? Zelofeade. é As filhas mulher, de... se fosse um homem. Desculpa, as filhas dele são mulheres de coragem. Ele, homem, Zelofeade, teve 5 filhas, não foi, Gina? Ó, Mala, Mua, Oga e o que Tisa. Fictícia. Sei de cor, desde Pois menina. é. Pois é, essas meninas sentaram com Moisés e falaram, Moisés, tem um negócio aí que nós vamos ter que dar uma melhorada, hein? Moisés, e menina, o que que é? Ela falou, nós somos mulheres e tal, tal, se a gente morrer e casar, a nossa herança vai ser repassada, nosso pai morreu, não deixou filho, e agora? Calma aí que eu vou consultar a Deus. Sabe o que Deus disse? Versículo 7. As filhas de Zelofeade falam que é justo. Tu já pensou isso, irmã Jandira? Chegar na igreja e falar assim, eu quero falar com Deus. Aí Deus mandar e você expõe sua opinião e Deus fala assim, Jandira e Cleide da família Manuel e Gina estão falando que é justo. Eita glória! E houve uma mudança, Gina, houve uma alteração ali, alteração Na não, Constituição, na melhorou, Constituição. exatamente, melhorou o Código Civil de Israel. Agora a mulher também vai ter direito a manter a herança dos seus pais. E, Até o claro, dia de hoje, o nome delas consta da mudança da lei, sabia? sim. E aí, Gina, tem um detalhe. Lá de Israel. Casa com os primos, né, os parentes ali, e mantém tudo direitinho conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês e que vocês, por favor, estude a Bíblia assim. Números, como eu disse para vocês agora, nós pegamos o capítulo, nós vamos ver a história se repetindo lá na frente, em outros personagens, e mais à frente, o livro do Apocalipse, de novo, traz para a gente a Bom, história se repetindo. lembrando que no capítulo 27 fala da morte de Moisés, Deus anuncia a morte de Moisés, e Sim, substituição também do Josué, dizendo que você vai ser, né? Não lembramos é de isso família, mas mesmo, esqueci de Cleide. família aqui. Muito bem 27. lembrado. Então, talvez domingo o Coragem possa ainda um pouquinho ver, explica pra Isso, gente a morte perfeito. e a desígnio de Josué para substituir Moisés. Tá bom, família? Amém. Louvado Arão seja. morreu também aqui na frente, Já enterramos. livro Da 6. Já semana enterramos. passada. Já foram Já enterrados. Deus enterrou, né? abençoe vocês. Já enterrou. Obrigado, Nani. Deus te abençoe, menina. Gina, ore, por favor, por Douglas. Eu estou vendo meu amigo Vasta aqui, não sei como vai ficar aí, Não, é mas só dois. Já sabe, já você já sabe. por Por favor, que, Gina. por que que não pediu o Vasco para fazer, então, né? Mas Vai ter está ótimo, oportunidade. Douglas está ótimo. Aqui, eu quero fazer parte dessa escola.